Será que vale a pena colocar um DIU, um dispositivo intrauterino? Eu sou a doutora Meire, médica ginecologista, e com este vídeo eu gostaria de te trazer algumas reflexões para que você decida se vale a pena ou não pensar num DIU. Primeira questão a se pensar é: caso você esteja tendo vida sexual ativa, mas utilizando métodos contraceptivos pouco eficazes como a tabelinha ou o coito interrompido, você precisa imediatamente repensar essa sua atitude. Afinal de contas, são métodos pouco eficazes contra a gravidez. Caso você utilize apenas o preservativo, você já está um pouco mais protegida de gravidez e está protegida contra a maioria das doenças e infecções sexualmente transmissíveis. O ideal, inclusive, é utilizar o preservativo sempre, independente do método contraceptivo que você utilize. Ele seria um adicional. Mas, se você não está utilizando nada disso, ou utiliza algum método contraceptivo que depende da sua lembrança e pela correria ou qualquer que seja o seu motivo você está tendo dificuldade de tomá-lo corretamente, como por exemplo as pílulas, o anel vaginal que tem que ser trocado todos os meses, a injeção que tem que ser tomada na data certa, o adesivo que precisa ser trocado toda semana. Então são métodos que exigem a sua lembrança e o seu uso perfeito. Caso você não esteja utilizando da forma correta, você também pode estar correndo o risco de engravidar. Afinal de contas, nenhum método, inclusive os DIUs, não são 100% eficazes contra a gravidez. Mas os DIUs, independente do estilo do modelo, se são hormonais ou não, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, são muito mais eficazes do que todos esses outros métodos que eu comentei com você. Inclusive, os DIUs hormonais, eles são mais eficazes até que a própria laqueadura ou a vasectomia, que são as cirurgias irreversíveis. Então, sim, pensar em um DIU pode ser extremamente vantajoso, porque além de ser altamente práticos, muito eficazes, são reversíveis. Então, o dia que você decidir que deseja engravidar, ou se por qualquer motivo não estiver satisfeita com o método, é só procurar o seu médico e retirá-lo. Interessante, não é mesmo? Então, aquelas mulheres que estão satisfeitas com o seu método contraceptivo, que não tem nenhuma contraindicação, talvez não valha a pena mudar. Porém, se você achou interessante essa história da praticidade e da alta eficácia, procure a sua ginecologista, tire todas as suas dúvidas, entenda um pouco mais. Se você já se interessou sobre os dispositivos intrauterinos, eu vou resumir um pouquinho sobre os diferenciais entre eles. Nós temos pelo menos 5 tipos aqui no nosso país, tá? Os DIUs sem hormônio ou DIUs de cobre, temos aqui, esse é o Multiload Mini DIU de cobre de 5 anos. O T de cobre tradicional, 10 anos, que inclusive está disponível no SUS, no Sistema Único de Saúde, em todos os postos de saúde, tá? E o DIU de cobre com prata, também de 5 anos. Esses métodos têm o cobre na sua composição, que é um componente que funciona como um espermicida. Dessa forma, os espermatozoides não conseguem sobreviver e se movimentar e por isso não encontram o óvulo, não ocasionando gravidez. O mecanismo de ação deles é basicamente esse, tá? Então, para aquelas mulheres que só querem evitar gravidez, que o seu ciclo menstrual está confortável, não tem fluxo exagerado, não tem cólica, essa é uma excelente opção, porque você vai ficar parecido com o que já estaria sem usar nenhum hormônio, mas com a proteção que o cobre te dá, tá? São métodos altamente eficazes. De cada 1.000 mulheres utilizando, apenas 8 engravidam. Só para vocês entenderem uma comparação, de cada 100 usuários de pílula anticoncepcional, 9 engravidam. Ou seja, são muito mais eficazes, tá? Nenhum deles tem efeito cumulativo no seu organismo e o efeito é realmente local. Então você vai ter um padrão de sangramento similar ao que seria sem estar utilizando nenhum hormônio. Porém, nos primeiros 3 a 6 meses, na fase chamada de adaptação, algumas mulheres apresentam um aumento do fluxo menstrual, que costuma ser passageiro e depois de 6 meses voltaria a ser o que seria se você não estivesse utilizando nenhum hormônio. Algumas mulheres têm a impressão de que sangram muito com o DIU de cobre, mas o que acontece às vezes é que as mulheres
utilizam pílulas anticoncepcionais, injeções, anel, enfim, todos os métodos que contêm hormônio na composição costumam reduzir bastante o volume menstrual. E aí, se a paciente está utilizando uma pílula, por exemplo, e troca por um DIU de cobre, nos primeiros meses ela realmente sente que o fluxo menstrual aumentou muito, às vezes mais do que dobrou em relação ao que ela estava experimentando antes. Não podemos esquecer que cada mulher é única e tem uma relação com a sua menstruação. Apesar de ser um evento fisiológico, normal, todas nós passamos pela menstruação muitas vezes ao longo da nossa vida, nem todas passam por ela de uma forma tranquila. Então, caso você não goste de menstruar, você tenha desconfortos associados à sua menstruação, às vezes não é nem uma questão de fluxo intenso, é uma questão de se sentir insegura, de nunca saber quando vai menstruar, de estar no trabalho e ficar sempre insegura de estar com a roupa suja, enfim. Cada mulher tem uma experiência, a gente tem que respeitar isso, tá? Não é obrigatório menstruar todos os meses. Se você não gosta, se você não se sente bem menstruando, não sangrar ou sangrar o mínimo possível pode sim te trazer inúmeros confortos, tá? Então a gente só precisa passar pelo ciclo menstrual sem bloqueios, menstruando todos os meses, quando a gente realmente tem uma contraindicação absoluta a bloquear isso ou está tentando engravidar. Do contrário, ainda mais se você já escolhe utilizar um método contraceptivo porque não está tentando engravidar nesse momento, de repente, usar algo que possa diminuir ao máximo o seu fluxo menstrual pode sim te trazer muito conforto. Então, converse com a sua ginecologista. Pensando nisso, os DIUs hormonais poderiam ser alternativas muito interessantes. Nós temos 2 modelos de DIU hormonal no nosso país. O Mirena, que é esse daqui que contém 50 microgramas de levonorgestrel para 5 anos, e também o Cailina, que chegou mais recentemente, que é o mesmo hormônio, só que tem uma dose bem menor. Aqui a gente tem 19,5 microgramas. Então, como a gente escolhe entre um e outro? Quando o objetivo principal é redução máxima de sangramento ou às vezes tratamento de alguma patologia associada à menstruação, como adenomiose, endometriose, alguns tipos de mioma, por exemplo, usar um DIU com hormônio Mirena, numa dose mais alta, é a melhor opção. Mas para aquelas mulheres que só querem reduzir um pouco o seu fluxo menstrual e não tem nenhuma patologia associada, talvez pensar em uma quantidade menor de hormônio seja mais adequado. Por que foi criado um DIU com uma dose menor? Para também reduzir um pouquinho o tamanho do dispositivo, porque algumas mulheres acham interessantíssima a ideia de utilizar um dispositivo intrauterino, mas alguns úteros não permitem, porque são muito pequenos, às vezes o colo é muito fechado. Então, um DIU menorzinho, ele acaba atendendo a maioria das mulheres, tá? Resumidamente, os 2 métodos são muito seguros, são mais seguros até do que o DIU de cobre. Como eu comentei com vocês, a taxa de falha do DIU de cobre é de cada 1.000 usuários, 8 engravidam. Dos DIUs com hormônio, de cada 1.000 usuárias, 2 engravidam. Também são mais eficazes do que a vasectomia e do que a laqueadura. Importante também salientar que existe uma fase de adaptação a qualquer método contraceptivo, inclusive a qualquer tratamento, né? Em relação específica aos DIUs, o nosso corpo pode levar de 3 a 6 meses para se adaptar a esse novo tratamento. E isso é importante ter consciência, porque às vezes a gente coloca um DIU pensando que imediatamente o sangramento vai reduzir e no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, a gente sangra todos os dias. Isso mesmo que você ouviu, isso é normal, principalmente com os DIUs hormonais. Então, nos primeiros 30, 40 dias é bem comum ter os famosos escapes. Isso não significa que seu corpo não está se adaptando, isso não é capaz de te prejudicar em nada, tá? Mas é importante que você tenha paciência, porque certamente isso irá melhorar com o passar do tempo. A maioria das mulheres, depois de 3 meses, já está muito bem adaptada, mas algumas podem levar até 6 meses para ter o chamado padrão de sangramento favorável. O que seria isso? Sangrar muito pouco todos os meses, ou a cada 2, 3 meses, ou o que a maioria deseja, não sangrar, tá? Só que isso é um fenômeno que a gente chama de amenorreia, né? Ausência de menstruação, que acontece para a minoria das pacientes. Então, de cada 10 pacientes que colocam um DIU com hormônio, 5 ou 6 param de sangrar, tá? As outras 4 ou 5 continuarão tendo sangramento.
mas certamente em um volume muito menor do que se estivesse utilizando qualquer outro método ou não estivesse utilizando nada. O fluxo sanguíneo costuma reduzir em torno de 90% a sua quantidade depois dos primeiros 6 meses, tá? Então, o padrão favorável seria isso: não sangrar, sangrar muito pouco a cada 2, 3 meses ou até todos os meses, que já seria o que aconteceria com o nosso corpo caso a gente não estivesse utilizando nada, mas numa quantidade menor, é claro. Porém, como qualquer tratamento, algumas, infelizmente, não se adaptam bem. É a minoria, tá? De cada 10 mulheres, 1 ou 2 tem um padrão de sangramento chamado de desfavorável, que seria sangrar muitos dias todos os meses ou mais de uma vez ao mês. Mesmo tendo um padrão desfavorável, muitas mulheres preferem manter o método. Por quê? Isso é uma característica do padrão de sangramento que ela vai apresentar. Não significa que está falhando, não te causa prejuízo. E eu já tive por vezes várias pacientes que, apesar de sangrar mais de uma vez por mês, gostavam muito mais dos efeitos colaterais, aliás, da ausência dos efeitos colaterais sistêmicos, do que quando utilizavam uma pílula. Então, a retirada do DIU vai ser uma escolha da paciente, não é porque teve um padrão mais desfavorável que é obrigatório retirar. Mas lembrando sempre, são métodos reversíveis. Então, caso você não goste, não se adapte, não tem problema nenhum. A retirada é super simples e é feita em consultório mesmo. O importante é que você esteja se sentindo bem, que você esteja se sentindo segura e protegida com o método que você escolher. Um ponto super importante para a gente ressaltar é que os DIUs hormonais, apesar de ter hormônio na sua composição, eles possuem apenas um tipo de progestagênio, que é o levonorgestrel. Ou seja, ele não causa eventos tromboembólicos, não aumenta o risco de doenças cardiovasculares, não interfere na maioria das doenças ou dos tratamentos e ele pode ser utilizado pela maioria das mulheres. Existem algumas contraindicações, mas elas são realmente bem pontuais. E eles agem principalmente no local onde eles estão inseridos, que é dentro do útero. Portanto, eles não são capazes de causar ganho de peso, por exemplo. Algumas mulheres até procuram um método contraceptivo para alcançar outros objetivos, como, além de evitar gravidez, diminuir sangramento e cólica, melhorar os sintomas pré-menstruais, melhorar a pele, o cabelo. Então, assim, a gente precisa, na hora de escolher um método, pensar em todos os seus objetivos. Portanto, já faça uma listinha de prioridades para você, de tudo aquilo que você gostaria de ter de benefício e leve para sua ginecologista, que avaliando tudo, as suas necessidades, revendo as suas contraindicações, porque às vezes a mulher até tem algum objetivo, mas tem alguma contraindicação específica. Então, resumindo, meninas, métodos contraceptivos servem não só para evitar gravidez, eles podem também ter outros benefícios adicionais. Por isso que você precisa ter uma ginecologista da sua confiança para te ajudar a escolher o melhor para você neste momento.